Somos gratos a Deus e uma das coisas que o Senhor colocou fortemente no meu coração para esses dias é gratidão. O meu coração tem sido tomado por uma gratidão intensa por tudo que Ele fez. Essa gratidão acompanha a gente por toda a nossa trajetória de vida, mas a gente precisa reconhecer que há momentos em que essa gratidão ela se expressa ou se manifesta em medidas mais intensas. E eu creio que a pandemia foi uma oportunidade para o povo de Deus aumentar a gratidão diante desse Deus. Você concorda? Diga amém. Deus aumentou a nossa gratidão nesses dias. Agora, perceba algo. A gratidão, ela é um instrumento preciosíssimo. Obrigado, Maurílio. Preciosíssimo para a gente viver as transformações necessárias que a gente necessita. Por isso eu quero falar nessa manhã sobre o tema gratidão, a escolha sábia de quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus é um povo sábio, você diz amém? E uma das atitudes de sabedoria que a gente carrega como povo de Deus é a gratidão. A gratidão é uma escolha sábia de quem anda com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 6. Eu quero ler um texto bem conhecido de todos nós. João capítulo 6 e verso 1 a seguir. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus faz perguntas para nos experimentar, mas no final da conta, Ele já sabe o que vai fazer. Você diz amém? A pergunta aqui, aonde compraremos pão, era uma pergunta que Jesus já sabia o que Ele ia fazer. Há muitas pessoas que elas estavam se perguntando: o que será de nós na pandemia? O que será de nós diante de tantos riscos? O que será diante de nós desta quebradeira que há no país, na economia, na saúde, nos relacionamentos? O que será de nós nesse tempo tão difícil? E eu penso que essa pergunta é a mesma pergunta que Jesus faria para nós. O que será de vocês diante desse cenário? O que será de vocês diante de todo esse caos que a sociedade está vivendo? E eu creio que Jesus só faz essa pergunta porque Ele já sabe o que Ele vai fazer. Ele já sabe. Ele não pergunta para saber a sua opinião. Ele não pergunta porque não sabe o que faz. Ele não pergunta porque Ele não tem a resposta. Ele pergunta porque Ele quer ver qual é a nossa atitude, qual é a nossa reação, qual é a nossa posição diante desse cenário. Segue a leitura, verso 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de prata ou 200 moedas de prata não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas
Pois o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita grama naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Versículo 11, vocês podem ler? 1, 2, 3. Meus irmãos, esse texto fala muito sobre gratidão. E fala sobre gratidão como um instrumento que ativa o milagre. Olha que interessante, a sequência que ativou o milagre da multiplicação aparece nesses 11 versículos que a gente acabou de ler. O milagre da multiplicação, não preciso te explicar, é algo que você já conhece, é algo bem familiar para cada um de nós que estamos aqui. O que eu gostaria de te mostrar nesse texto é o que ativou o milagre da multiplicação. Qual foi a sequência que ativou um milagre no qual 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar milhares de pessoas? E essa sequência aparece do verso 1 ao 11. Que sequência é essa? Primeiro, Jesus se deslocou para umas cidades. O versículo de número 1 fala isso, que Jesus, ele partiu para o outro mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Em segundo lugar, a multidão seguiu Jesus, versículo 2. Para onde Jesus parte, a multidão tem que ir atrás. Para onde Jesus vai, a multidão tem que ir junto. Porque Jesus é como a nuvem era para Israel no Antigo Testamento. Para onde a nuvem se movia, o povo de Israel armava suas tendas e seguia a nuvem. Então, para onde Jesus está indo, aqueles que andam com Jesus precisam ir também. Então, no versículo 2 e 3 mostra que a multidão o seguia, porque Jesus se deslocou. Então, quando há um deslocamento de Jesus, qual é o nosso papel, gente? Ir atrás dele. O nosso papel não é ficarmos estáticos, parados, mas Jesus se deslocou, eu me desloco também. Jesus transitou, eu também transito. Então, primeiro, o deslocamento de Jesus. Segundo, a multidão seguindo ele. Terceiro, Jesus dedica tempo aos discípulos. O versículo 3 e o versículo de número 4 vai dizer que Jesus sobe ao monte, se assenta ali com os discípulos. Jesus não se assentou com a multidão. Pergunta para o seu irmão, por que Jesus não se assentou com a multidão? Porque a multidão não estava disponível para aprender só o que os discípulos queriam aprender. Preste atenção em algo, irmãos. A multidão estava atrás de Jesus porque ele multiplicava pães. A multidão estava atrás de Jesus porque ele operava milagres. A multidão estava atrás de Jesus porque os cegos viam, os coxos andavam, os surdos ouviam, os mudos falavam. É por isso que a multidão ia atrás de Jesus. Agora, os discípulos, não. Jesus se assenta com os discípulos porque os discípulos têm um outro nível de abertura para aprender com o mestre. Por isso que ele se assenta. Jesus não se assenta com a multidão, se assenta com os discípulos. Em quarto lugar, Jesus e os discípulos, depois que se assentaram, eles identificam uma pequena solução. E que pequena solução seria essa? A palavra diz que Filipe, no verso 7, fala de um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, André, no versículo 8, fala de um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Então, eles começam a identificar uma pequena solução. E aí eu entro na ministração. No versículo de número 10, Jesus dá uma ordem para os discípulos e diz para eles assim: mande que todos se assentem. Todos se assentaram no lugar onde tinha muita relva,
ou muita grama, eram quase 5.000 homens, e aí no versículo 11, a palavra vai dizer que Jesus pega os pães, que Jesus pega os peixes, e Jesus agradece ao Pai. Ele agradeceu. 5 pães e 2 peixes para uma demanda de milhares. Alguns de nós com 5 pães e 2 peixes, nesse cenário aqui, a gente ia reclamar. A gente ia dizer assim, nossa, só 5 pães? Nossa, só 2 peixinhos? Se fosse eu ou você nesse cenário, a gente não ia pegar os pães e os peixes, olhar para o céu e dizer, graças te damos, Pai, obrigado. Nós íamos olhar para aquilo e dizer, só isso aqui? Percebe que o que ativa o milagre da multiplicação é a gratidão? A palavra vai dizer na sequência do versículo 11, que eles se assentam, começam a servir, e todos, no verso 12, saem dali saciados. Porque onde Jesus está, não há escassez. Onde Jesus está, há saciedade. Não importa quantos são. Não importa se são dezenas, se são centenas, se são milhares, se são dezenas de milhares, se são centenas de milhares, se são milhões de pessoas, onde Jesus está não há escassez, não há falta, há saciedade, a multiplicação. Mas o que me chama a atenção é que o que ativou o milagre foi a gratidão. Jesus agradeceu. A gratidão é uma atitude de reconhecimento. A gratidão é uma expressão do coração de pessoas que reconhecem que têm sido abençoadas, têm sido agraciadas. Nós aqui temos muitos motivos para agradecer. Se eu fosse perguntar aqui para vocês que estão aqui ou vocês que estão em casa, relacionem aí 5 motivos do porquê você é grato a Deus em 2021. Eu tenho certeza que você teria 5 motivos. E se eu ao falar isso, você não identifica pelo menos 3 motivos, isso é sinal de que você não é uma pessoa grata. Porque gratidão é uma expressão que brota da gente. Independente do cenário. Gratidão só é possível na vida de quem vive em Jesus, pois o mundo nos ensina exatamente o oposto. O que o mundo nos ensina? Seja insatisfeito, conquiste, busque, mas quando chegar, não seja grato. Pelo contrário, busque cada vez mais. Esse descontentamento por aquilo que a gente ainda não conquistamos, gera em nós uma pouca gratidão por aquilo que Deus já nos deu. Tem gente frustrada, irmão, quando na verdade deveria estar grato. Eu vou repetir isso. Tem gente frustrada, quando na verdade deveria estar grato. Ai, não deu certo. Não deu certo porque Deus te livrou. Ai, pastor, eu perdi dinheiro. Perdeu dinheiro porque Deus está lhe ensinando a lidar com mais responsabilidade nas suas finanças. Ai, eu perdi a saúde. Perdeu a saúde porque em alguma instância Deus está te mostrando a cuidar melhor do templo do Espírito, que é o seu corpo. Ai, pastor, está um caos o meu relacionamento. Está um caos porque Deus está lhe ensinando a buscar nele novas habilidades, humildade, quebrantamento, paciência, longanimidade, para se relacionar melhor com os outros.
Então, na verdade, aquilo que deveria ser motivo de descontentamento, deveria ser motivo de gratidão, percebe? A gente se frustra com coisas que a gente deveria ser grato. A gente fica descontente com coisas que deveríamos estar completamente satisfeitos e contentes. Ah, pastor, então você está estimulando a uma vida medíocre que não busca melhorias? Não. De forma alguma. Quem caminha conosco sabe que nós somos um povo que está muito engajado e comprometido em despertar o potencial das pessoas para que elas vivam o máximo do que Deus planejou para elas. Mas isso significa também ser grato com aquilo que Deus já fez. Ser grato com aquilo que Deus já operou. Quais são os riscos da ingratidão? 2. Pessoas ingratas são insatisfeitas, são ingratas. Pessoas que perdem o senso de gratidão tornam a sua vida mais amarga e os seus fardos mais pesados. Pessoas que não são gratas, irmãos, são mais amargas. Pessoas que não são gratas, os seus fardos parece que pesam mais do que os dos outros. Pessoas que não são gratas, em segundo lugar, elas perdem um senso de gratidão e se tornam ranzinzas. E diga isso comigo, a ingratidão alimenta a murmuração. Você já deve ter ouvido falar que no reino de Deus não há neutralidade. Ou seja, no reino de Deus não há a posição neutra. Ou você é, ou você não é. Ou nós somos gratos, ou nós somos ingratos. E se somos ingratos, eu tenho uma péssima notícia para te dar. A ingratidão alimenta a murmuração. Se você é ingrato, se eu sou ingrato, nós estamos a um passo de sermos murmuradores. Sermos aqueles que reclamam de tudo, falam mal de tudo, nada está bem. Eu fiquei tão feliz no dia de ontem. Nós fizemos uma celebração com a equipe de voluntários da igreja, e num primeiro momento que nós fizemos com os líderes, apareceu uma lista de marcas que marcaram o ano de 2021 para todos eles. E a palavra que mais apareceu foi gratidão. Eles não sabiam, mas Deus já tinha colocado no meu coração que em dezembro nós vamos falar muito de gratidão. E sabe por que eles têm essa marca da gratidão? E isso foi muito forte para eles, porque nós estamos fluindo no mesmo espírito. Nós estamos conectados na mesma fé. Nós estamos percebendo os movimentos dos céus que estão vindo para a terra. Deus está dando a oportunidade do povo de Deus ser mais grato. Pastor, mas e a bênção que não chegou? Irmão, aumenta o seu nível de gratidão, agradeça antecipadamente. Agradeça antes. Porque fé é isso. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Eu não vi, mas eu já estou agradecendo hoje. Não chegou, mas eu já estou agradecendo. A gratidão, de acordo com pesquisadores da Harvard Medical School, Escola Médica de Harvard, eles fizeram uma pesquisa e chegaram à seguinte conclusão: a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. As áreas que estão envolvidas com a gratidão são as áreas da recompensa, da moralidade, das interações sociais positivas. E esse mesmo estudo, irmãos, olha que interessante, apontou que pessoas gratas têm mais facilidade para desenvolver relacionamento interpessoal com outras pessoas.
Pessoas gratas aumentam a sua resiliência. Pessoas gratas diminuem o seu estresse. E pessoas gratas, elas experimentam uma prevenção contra a depressão. Essa pesquisa da Harvard Medical School chegou à conclusão de que a gratidão previne a depressão. Quais lições a gente tem com a gratidão na Bíblia? Existem muitas, mas eu quero aqui apontar 3 nessa manhã. Primeira lição que aprendemos com a gratidão, diga comigo, a lição do contentamento. Mais forte, a lição do contentamento. Veja, nós podemos aprender a viver contente com aquilo que temos, e isto não significa que não buscaremos coisas melhores. Isso significa que já somos gratos pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Contentamento significa que enquanto o melhor não chega, eu já sou grato por aquilo que eu tenho. Contentamento, em outras palavras, ativa o milagre da multiplicação. Olha que interessante. A gratidão em João 6 foi um elemento chave para ativar a multiplicação. E o contentamento, uma das lições da gratidão é o contentamento. E o contentamento significa isso. Essa satisfação, essa celebração a Deus por aquilo que eu já tenho, já possuo. O que você já tem que você pode celebrar a Deus? O que você já possui, que você pode olhar para Ele e dizer, muito obrigado, Senhor. Você sabia que tem milhões de pessoas que perderam o emprego na pandemia? Se você tem emprego, está aí um bom motivo para você agradecer. Você sabia que existem mais de 600 mil famílias de luto no meio da pandemia? Se você não perdeu ninguém na pandemia, está aí um motivo para você agradecer. Abre comigo 1 Timóteo. Eu quero te mostrar algo sobre contentamento. E aqui Paulo vai falar exclusivamente para Timóteo sobre finanças. 1 Timóteo capítulo 6 e versos 7 e 8. Diz a palavra, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que dele nada podemos, ninguém vai levar suas economias para o túmulo, ninguém. Seu patrimônio, suas reservas financeiras, tudo que você conquistou, sua casa, seu carro, sua formação, tudo vai ficar. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, o ganho com piedade, olha o versículo 6, é fonte de contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Versículo 8, vocês podem ler? 1, 2, 3. Precisamos estar contentes. Contentes com o que, gente? Se eu tenho sustento, se eu tenho com que me cobrir, eu preciso estar contente. Sabe qual é o nosso problema? A gente confunde contentamento com mediocridade. A gente acha que ser contente é sinal de que eu sou medíocre, de que eu não quero melhoria para a minha vida. Esse é um engano. Contentamento não tem nada a ver com mediocridade. Mas contentamento trabalha junto com a gratidão para que haja o milagre da multiplicação. Como é que Deus vai multiplicar, irmão, se a gente é ingrato com aquilo que Deus já fez? Como é que Deus vai ampliar, vai expandir, vai fazer crescer aquilo que nós já somos ingratos, somos descontentes com aquilo que Ele já fez? Então, a primeira lição da gratidão é o contentamento. Enquanto pensamos naquilo que nos falta, a gente deixa de perceber o que nós já temos em Jesus.
quantas coisas a gente tem em Jesus. A gente tem a salvação, a gente tem a vida eterna, a gente tem o perdão dos nossos pecados, a gente tem a comunhão, a gente tem a graça, a gente tem a presença, a proteção, o cuidado, o pastoreio, nós temos a voz do bom pastor, que é Jesus, nós temos tantas coisas, mas por causa da ingratidão ou do descontentamento, a gente não percebe o que nós já temos em Jesus. Em Jesus, nós temos a vida eterna. Jesus morreu a nossa morte, para a gente viver a vida dele. Olha o que diz a palavra em Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que foi feito um pouco menor do que quem? Do que quem? Do que os anjos. E por causa da paixão da morte. Por causa da paixão da morte. Para que pela graça de Deus, ele provasse o quê? Por todos. Jesus provou a morte para que todos nós tenhamos a vida. Salário do pecado é morte. E a morte que Jesus resolveu, decidiu viver, trouxe salvação e redenção para toda a humanidade. Então em Jesus nós temos a vida, em Jesus nós temos salvação, vida eterna, comunhão, paz, perdão de pecados, graça, quantas coisas boas. Então, a primeira lição da gratidão é a lição do contentamento. A segunda lição da gratidão é que a gratidão nos ensina a descansar em Deus. Diga comigo, descansar em Deus. Deixa eu falar algo para vocês, e espero que o Espírito do Senhor te dê entendimento para captar o que eu estou querendo falar, e que Ele me dê graça, para que essa verdade chegue profundo no teu coração. Irmãos, existem milagres que acontecem na nossa vida só quando a gente descansa. Preste atenção nisso. Eu não estou aqui falando para uma mentalidade preguiçosa. Se você é preguiçoso, vai ter com as formigas. Provérbios diz, vai aprender com as formigas, trabalhe muito. Se você é preguiçoso, peça para alguém orar por você, reconheça o seu pecado, se arrependa dele. Preguiça é pecado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que há milagres que Deus só pode operar quando a gente descansar. Quando a gente descansa. Abre comigo Filipenses. Deixa eu te mostrar isso no capítulo 4, versos 5 a 7. Filipenses 4, do 5 ao 7. Diga comigo, através da gratidão, eu aprendo a descansar em Deus. Filipenses capítulo 4, versos 5 a 7. Seja a vossa equidade notória de todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Pela oração e súplicas em outras palavras, com gratidão. Presta atenção nisso. Se algo nos inquieta, essa inquietação tem que se transformar em petição. E quando essa petição é colocada diante de Deus, uau! O descanso que Deus proporciona traz paz no nosso espírito. E a gente pode agradecer. Obrigado, Jesus.
obrigado pelo que o Senhor já fez. Obrigado por me ouvir. Irmão, Paulo está dizendo que a gratidão, ela faz com que a gente descanse em Deus. Ela tira da gente as inquietações. Gratidão. A gratidão precisa ensinar a gente a descansar em Deus. Versículo 7. Olha isso, vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmão, mente e emoções guardadas pela paz de Deus. Agora, essa mente e emoções guardadas, dá um passinho para trás, é reflexo da paz. E a paz chega para quem descansa em Deus. E o descanso chega para quem colocou as petições diante dele e rendeu graças. E disse: Senhor, obrigado. Eu gosto muito de orar, agradecer e dizer: Senhor, está feito. Jesus usou essa expressão: está feito, está consumado. Eu creio que a gratidão vai fazer a gente descansar mais em Deus. A gratidão vai alimentar o nosso descanso em Deus. Em terceiro e último lugar, precisamos encontrar motivos para agradecer. Salmo 68 e verso 19, eu quero encerrar mostrando para vocês um dos motivos, dos mais fortes, que a gente tem para agradecer a Deus. Salmo 68 e verso 19. Você pode ler? 1, 2, 3. Bendito seja o Senhor, e de dia em dia Ele faz o quê? Acumula cada um de nós com os seus benefícios. Bendito seja esse Deus, irmãos, que nos acumula de benefícios. Será que você pode agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele já te concedeu? Você pode agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele está acumulando na tua vida? O salmista no Salmo 116 disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? O que a gente pode dar a Deus? O pastor Henrique falou aqui sobre a questão do Abraão entregar Isaac. Isaac pagaria o que Deus fez na vida de Abraão? De forma alguma. Isaac no altar representava o desprendimento do Abraão. O que Deus fez na vida de Abraão é muito superior à vida de Isaac. O quanto Deus tem nos acumulado de benefícios. O quanto a bondade dele tem nos cercado, o quanto ele tem nos livrado, o quanto ele tem nos protegido, o quanto ele tem nos amado, o quanto ele tem derramado dele, do seu próprio Espírito sobre nós. E esse Espírito, ele nos convence que somos pecadores, que somos injustos, que precisamos melhorar. O Espírito dele nos traz constrangimento. A palavra diz em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Deus nos constrange, de modo que se um morreu por todos, todos devem morrer para si mesmos. Gratidão. A gratidão a Deus é uma expressão de indignidade humana. A gratidão a Deus significa que nós não fomos capazes de fazer, só Deus pôde fazer por nós. Eu não sei o que você pensa, mas os meus lábios estão transbordando gratidão. Esse final de 2021, a palavra que eu quero derramar diante do meu Deus é gratidão. Gratidão. Obrigado, Senhor.
Você pode fechar os seus olhos? Você pode começar a agradecê-lo? Agradeça aí pela sua vida. Agradeça pela sua família. Agradeça pela sua comunidade de fé. Agradeça por tantas famílias que esta igreja tem sustentado. Agradeça pela obra de Deus que está ganhando forma em nós. Agradeça pelo avivamento que está crescendo, que está ganhando forma. Agradeça, Jesus, pelo amor dele derramado em nossos corações. Obrigado, Senhor. Seja engrandecido o teu nome, seja adorado o teu nome. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Abrimos o último mês de 2021 com gratidão. E os nossos lábios, Senhor, expressam a verdade que há no nosso coração. E a verdade do nosso coração é que o Senhor é bom, tão bom. O Senhor é tão fiel, tão presente, tão vivo. Seja exaltado o teu nome, seja agradecido, seja entronizado o teu nome, Senhor. Te rendemos graças, te rendemos honra, te rendemos glórias. E, Senhor, cada expressão de gratidão eu te peço, seja uma semente que ativa a multiplicação. Que a gratidão e o contentamento sejam sementes que ativam a multiplicação. Igreja, se coloque de pé. Você pode levantar suas mãos, agradecer ao Senhor. Você pode ser grato um pouco mais. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por sustentar esta casa, estas famílias. Obrigado, Pai, por toda a provisão, toda a saúde, todo o cuidado. Obrigado, Senhor, pelas lutas, pelas guerras. Obrigado, Senhor, pelas perdas que também nos ensinam. Obrigado, Senhor, pelos processos, pelos desertos que também nos ensinam. Obrigado, Senhor, pelos nossos erros, porque através dos nossos erros podemos valorizar ainda mais os nossos acertos. Não queremos ficar estacionados nos erros, mas queremos valorizar os acertos, Senhor. Te damos graças, Pai. Obrigado. Seja engrandecido o teu nome, seja adorado o teu nome.